Bom dia, Pai do Senhor. Hoje estamos começando mais um dia, momentos que Ele cresça, que eu diminua, né? Em João 3,30. Hoje é dia 8 de janeiro de 2024, né? Vamos estar orando e agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora da Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número, Pai. Deus, apresenta meu lar, a família, o ministério, o chamado, Pai. Aquilo que o Senhor tem confiado à minha pessoa. Nessa hora também, Pai, eu apresento, aleluia, os três poderes executivo, legislativo e judiciário do nosso país. Eu apresento os hospitais, e apresento as UTIs, os leprosários, os asilos, Pai. Eu apresento, Pai, os abrigos, Pai. Eu apresento a fundação, casa que cuida das crianças, dos adolescentes. Deus, eu te peço, visita as crianças, visita, Pai, as mulheres que são espancadas, abusadas. Visita, Pai, aqueles que precisam de um socorro, os moradores de rua. Visita, Pai, aquele que está ouvindo, Pai, essa oração, que precisa de um milagre neste dia. Deus, visita cada um, Pai. Senhor Deus, eu te peço, que o Senhor possa estar visitando a nossa nação. Que o Senhor possa estar visitando, Pai, aqueles que precisam de um milagre, que estão, Pai, sem direção, mas que o Senhor venha ser a direção deles nesse dia. Deus, eu te peço, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. Deus, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha trilhar caminho no deserto através do meu ministério. Deus, Naramanda Sede Comanai, abençoa, Pai, todos, Pai, que estão de raço, precisando de um milagre neste dia. Deus, eu não sei a necessidade deles, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um. Visita, Pai, é o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A gente vai estar lendo uma palavra que está em Mateus, né? 25, que é a parábola das 10 virgens, tá bom? Diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e dormiram. Adormeceram, né? À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. Saíam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam-se suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Paizinho querido, que o Senhor possa, Senhor Deus, falar comigo, falar com aquele que vai estar ouvindo. Senhor Deus, mas que eu te peço, Pai, nesse dia, oh meu Deus, 8, que tá um dia tão bonito, um sol gostoso. São agora já são 6h30 da manhã, né? E o sol tá aqui, ó, raiando na janela, né? Senhor Deus, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a parábola das 10 virgens é uma parábola bem direta, né? Fala claramente que era 10 virgens, só eram 10, né? E aí, diz assim, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. E as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo, né? Elas estavam, sinceramente, assim, todas vestidas, vamos dizer assim, de noiva. Todas com as roupinhas brancas, todas arrumadinhas, todas alinhadas. Só que a diferença estava quando elas pegaram o óleo. 5 levaram óleo e 5 não levaram. Mas ambas saíram, né, com as suas candeias, né? Ambas saíram com as candeias, mas não levaram óleo. 5 não levaram. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias.
e 5 levaram óleo em vasilhas. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproximam. Saíam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Então, assim, é bem claro aqui que todas estavam ambas iguais. Mas a diferença estava no óleo, né? No óleo que elas tinham. Então, assim, Deus ele fala comigo: como que está a sua vida com Deus? Você está preparada? Como que está a sua candeia? Né? Você tem feito a diferença? Você tem buscado a Deus de verdade? Você tem se preparado para aquele grande dia? Porque assim, aqui está falando da vinda do noivo, mas a vinda do noivo ela pode ser a qualquer momento, para qualquer um, de repente. Toda hora o noivo vem, toda hora ele vem, né? Vamos falar da morte aqui. Toda hora, em segundos, milhares de segundos, uma pessoa morre no mundo, né? Então assim, você está preparada para a vinda do Senhor repentina, né? Então assim, temos que estar preparada, igreja, porque assim, às vezes a gente acha que dá tempo e não dá tempo. Como é que você vai preparar? Fazendo a diferença, né? O Senhor fala lá em Malaquias, assim, outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. O povo estava de um jeito que o povo não estava respeitando os mandamentos do Senhor, né? Quem é que deveria ensinar o sacerdote? Ele estava fazendo sacrifício de qualquer jeito, estava entregando os animais de qualquer jeito, né? Coxo, cego. E Deus, ele tinha, né, dado a maneira que ele queria o sacrifício para ele, né? Queria um sacrifício puro, um animal tal. Mas eles faziam de qualquer jeito, o sacerdote já, sabe, tipo, tava nem aí, vamos dizer. Né? Tava nem aí para as coisas do Senhor. Mas sabe, igreja, esse tempo aí, que de Malaquias a Mateus, tem o chamado 400 anos de silêncio. De Deus. Ai, desculpa. Onde Deus não falou e nem usou nenhum profeta para falar com o povo, né? Mas. E ali a gente sempre fala muito assim: ai, trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento, depois fazer prova de mim, diz o Senhor, né? Então, assim, Deus estava ali falando pro povo de Israel: traga o que eu ensinei para vocês o melhor, né? Eu te ensinei a trazer o melhor para mim. Então, se vocês não trouxerem o melhor, como é que vocês vão fazer prova? Vocês estão trazendo qualquer coisa. E aí Deus fala assim: verá a diferença, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então, a igreja, até nisso, né? Mas aí vem Jesus, né, como sumo sacerdote, faz o sacrifício uma única vez, né, vai como ovelha muda para o matadouro. Então a gente não precisa mais daquele trabalho, né. Às vezes eu paro para pensar assim, gente, deveria ser uma sujeira, era tanto sangue, né, o sacerdote cortando ali o boi, decepando, e aquele sangueiro lavado de sangue, deveria ser um mar de sangue, né. E hoje não, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, né. E o povo de Israel estava fazendo de qualquer jeito, né? Então, assim, Deus fala, verás a diferença outra vez daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Aí depois, 400 anos depois, mas você sabe que nesse tempo aí dos 400 anos de silêncio, teve um povo chamado os Macabeus, né? Já ouviu falar das revoltas dos Macabeus? Na nossa Bíblia não tem, ela tá na Bíblia Católica, tá inserida lá. E ela conta ali da história dos Macabeus, que era um povo que não aceitaram ali, né? Que as coisas fossem de qualquer jeito. E eles lutaram ali, né, para que permanecesse ali as coisas do Senhor ainda, né, que Deus havia dado. Então foi uma luta tremenda. Onde é que vocês estiverem, puderem ouvir a história dos Macabeus 1 e 2. E aí entra, né, Jesus, aí é onde entra João Batista, né, que é a voz que clama no deserto. Então, assim, ainda tinha um povo que estava fazendo a diferença, né, então eu queria que Maria fazia parte dessa linhagem, porque Maria e José, se não fizesse, acho que Deus com certeza não ia deixar Jesus nascer de uma virgem qualquer, né? Então ela era pura, fazia parte aqui das 5 sensatas, eu tenho certeza. A Bíblia não dá embasamento, mas eu quero crer, né? Porque é uma história, né? A palavra do Senhor, ela é uma história. É uma história que vai se encaixando com a outra. E aí a gente chega aqui na parábola, Jesus falando, né? Então é bem complicado, porque nós temos que ter óleo com o Senhor, né? Óleo na oração, óleo na busca, óleo na renúncia, óleo na palavra, né?
né, acho que a maior arma nossa é oração, jejum e palavra, né? Então, orar em todo tempo, né? Nós temos que estar orando. Mas não, ora em espírito, né? Na mente ali com o Pai. Faz um contato com Ele. Busque o Senhor em todo tempo, né? A gente tem que estar buscando Deus. Não é fácil, igreja. Esse tempo, meu Deus, é tão difícil a gente buscar Deus. Mas a gente tem que buscar, porque a nossa carne fala para não, mas nós temos que buscar, temos que ir na igreja, temos que orar, temos que jejuar, temos que clamar. Né? Jeremias 3 diz, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Você não sabe o que Deus vai fazer, né? Mas Ele já tem planos, planos perfeitos, para mim e para você. Mas para esse plano se cumprir, a gente tem que estar na vontade do Senhor. Deus, que Ele é boa, perfeita e agradável, né? E diz assim que e dei-nos um. Aí a outra, imprudente, pediram azeite para o prudente. Mas como é que eu vou dar? Igreja, como é que eu vou dar da minha intimidade com Deus para você? Não. A busca é algo muito íntimo, muito particular. Né? Eu tô aqui, eu posso orar, interceder, ok? Mas você tem que buscar a sua parte, né? Você tem que fazer as suas renúncias, né? E o povo hoje em dia tá daquela maneira. O povo não quer renunciar, o povo não quer fazer, o povo quer terceirizar. E a gente não pode terceirizar a nossa vida com Deus, né? A vida com Deus não pode ser terceirizada. É algo muito íntimo, né? Porque Deus diz ali em Jeremias que o coração do homem é enganoso. E realmente é enganoso, né? E muitas vezes nós somos muito materialista, né? Queremos muito. E nós estamos num tempo também do imediatismo, né? A gente está num tempo onde tudo é imediato, igreja. Antigamente a gente demorava muito tempo para fazer as coisas. Hoje é tudo muito rápido, né? Eu tô aqui falando com vocês. Aí eu lanço na web, rapidinho já espalha. E antigamente a gente mandava uma carta, demorava um mês, demorava um mês. Então tudo tem uma história, né? Tudo tem uma história. A gente estar lendo a Bíblia, teve alguém que lutou para fazer a impressão. Teve alguém que lutou para imprimir. Outros que lutaram para que ela fosse entregue para mim, para você. Que você sabe que na época da Reforma Protestante, só quem tinha direito à palavra era só a Igreja Católica, né? Então a gente não tinha esse direito, né? O que a Igreja Católica falasse era lei, entendeu? E aí depois, quando vai Martinho Lutero ali, pega as 95 teses. Então você vê ali o que Deus faz, né? Deus faz um milagre ali. E ali ele entende que a palavra não é só do papado, né? Mas a palavra é de todos. Todos nós temos que conhecer. Então, hoje não tem desculpa, só não conhece quem não quer, né? Então, a Reforma Protestante foi um marco na nossa história, né? Foi algo que marcou. Né? Tirou ali do papado e entregou para o povo. Então, foi onde começou a revolução. Para que eu estivesse aqui com a minha Bíblia, para que você estivesse a sua, para que você pudesse ouvir. Onde você vai, você abaixa na internet, você no pré-história. Só não tem a palavra quem não quer, né? Mas teve homens que lutaram, que guerrearam, né? Então, assim, antes de Martinho Lutero, teve um que chamava Tio Hans. Então, assim, eu acho muito linda a história. E ele também, ele tinha essa vontade, né? Que a palavra saísse do papado e fosse para o povo, né? E, e aí ele é queimado na Inquisição, ali na fogueira. E quando ele tá queimando, ele fala assim, vocês estão me queimando, estão queimando o cisne, né? Mas vai aparecer um ganso, ou é um ganso, parece o cisne, não me lembro agora, né? Cisne branco. Ele era um cisne branco, Hans, né? E ali, 100 anos depois, vem Martinho Lutero, né? A Reforma Protestante. Então você vê que as coisas do Senhor, ela não é brincadeira, não é igreja. Deus tem propósito. Mas para isso tem que ter homens e mulheres de Deus que lutem, né? Que preguem a palavra de verdade, né? Que busquem, né? Passar a verdadeira palavra. Porque nós temos uma história, né? Tudo tem uma história. Então, pra gente estar aqui tem uma história, né? Homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Também teve, né? De lá para cá teve homens que lutaram. Jesus amado. Quando a gente para assim na história para ver, né? Onde é que vocês tiverem oportunidade, ouça os heróis da fé, tremendo, né, igreja? Sempre teve alguém que não perdeu. E nesse tempo, nós também tem gente, pessoas que têm lutado, né? Homens e mulheres de Deus para pregar a palavra do Senhor, né? Porque elas, aqui a gente vê, representa o dia de hoje, muitas vezes, e não foi diferente, né? Na época de Jesus e nem antes, né? No Velho Testamento, né?
Então, diz assim no 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Dormimos do mesmo jeito, acordamos do mesmo jeito, né? E vai preparar a candeia, né? A palavra do Senhor diz assim, o que sucede ao justo, sucede ao ímpio. Do ímpio é tudo a mesma coisa, né? O sol, a chuva nasce para todos, mas a diferença tá, como é que tá a sua vida com Deus? Como é que você, né? Como você está se preparando, né? Porque, gente, é muito importante, nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito. A gente tem que estar tratando da nossa alma. A nossa alma ela é tratada através da palavra, através do jejum, da oração, da busca, ela alimenta a nossa alma, né? Nossa alma necessita, anseia por Deus, né? E assim, a sensatez é prudente, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Eles responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Então, assim, todas tinham candeias, né? Mas não tinham óleo. Então, assim, vocês não podem, nós não podemos deixar apagar, acabar aquilo que Deus nos deu. É a minha fé, a sua fé, né? Temos que estar buscando sempre o Senhor, né? Tem coisas na nossa vida que vem e nos desanima. Não podemos deixar. Nós temos que estar sempre cheio da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus venha nos encher nesta manhã, venha encher a tua vida, sabe? Venha te dar força. Porque nós temos que estar cheios da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Porque as lutas vêm, nos sufocam, situações nos paralisam, né? Quando a gente vê, nossa vasilha tá vazia. E se o noivo chegar? Hã? Como é que tá vazia? Você não tá mais cuidando das coisas de Deus, você não tá nem aí para as coisas de Deus, né? Você tá lá no mundo e fazendo as coisas do mundo. Isso é tão sério, igreja, sabe? Muito sério. Porque aí quando você se vê, você já não tem mais nada. Aquele pouquinho de ajeito que tinha já acabou, né? E para você ir comprar de novo é difícil, muito difícil, porque muitas vezes não dá tempo. Para elas não deram tempo mais, né? E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As istas que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Quando a porta fechar, acabou, né? Essa porta aqui me lembrou da Arca de Noé. Foi fechada, né? E Deus fechou por fora ainda, né? A Arca de Noé. Deus betumou por fora para ninguém entrar, né? Ou seja, Noé não podia de jeito nenhum permitir que ninguém entrasse. E aqui também, as virgens também não podiam dividir com ninguém. E ali no tempo de Noé as pessoas comiam, bebiam, se casavam, tudo normal. Mas o dilúvio veio, morreu todo mundo, foi de repente, né? Só Noé e sua família que estavam na arca. Eita, os animais, é estreito, hein, igreja? Ai, Jesus. E às vezes a gente, se estiver fora da arca, nossa, eles bebiam, comiam, casavam, vendiam, compravam, naturalmente, né? E a palavra não fala, mas eu quero que cada martelo, Noé ficou mais de 100 anos fazendo aquela arca, né? Cada martelo que Noé batia era assim, se arrependam, se arrependam. Noé vinha, fazia uma prancha para fazer a arca, se arrependam. Porque era tudo manual, né, naquela época, né? Então demorou mais de 100 anos ali. Foi muito tempo na igreja. Então não é igual hoje que um mês já tá pronto, que tem tanta máquina que faz, não. Vixe, era tudo manual. Deus dando tempo pro povo, né? E aqui também. Deus deu tempo, né? Pra tá buscando, pra tá enchendo. E aí diz assim que mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós, né? Mas ele respondeu, a verdade é que não os conheço. Portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, assim, a gente tem que estar todo o tempo vigilante, igreja. Tanta coisa, muitas vezes, para nos tirar a presença, para nos tirar o foco, né? Mas nós temos que estar todo o tempo vigilante. Vigie, né? Eu tenho que vigiar para mim não perder o meu azeite. Eu não posso dividir com você, né? A minha busca é algo minha, né? A sua busca com Deus é algo muito particular, Naramanda Sai. A sua renúncia, né? Muitas vezes você negar a si mesmo para vivificar o Espírito é algo muito sério, né? Muita gente não quer se negar à igreja, não quer não, de jeito nenhum. Então, a gente está num tempo,
A gente vê muito aquela fala assim, não, é porque ainda não chegou a minha hora. Ei, a hora de servir a Deus é hoje, entendeu? Você fala assim, vem como está. Você tem vontade de realmente me servir? Vem, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas você serão acrescentadas. Busca. Conforme você for andando, você for dando um passo para Deus, Ele vai te limpando, né? Tem gente que acha que chegar na casa de Deus é de uma noite para outra que você vai ser diferente, que Deus vai te libertar. Não. Um tempo, né? Se Ele quiser de uma vez, ele liberta. Mas tem a vontade permissiva de Deus, né? Que é eu e você que vai escolher se realmente você quer servir ou não quer. Então, é onde tem, né, no meio do povo de Deus, essa virgem prudente e imprudente. Né? Tem um monte no meio, né? A prudente faz a diferença. Então, Malaquias diz, aquele tem diferença, a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Então, tem jeito, igreja. É naquele tempo. É igual, né? A parábola do joio do trigo. O trigo e o joio tem que crescer junto, né? Naquele grande dia. O dono ele vai tirar e jogar. Tudo junto. Parece. Trigo e joio parece. Mas o joio não tem nada. Só tem pose. Agora o trigo não. Oh, aleluia. O trigo tem trigo. O trigo que dá o bolo. O trigo que dá o pão. Eita Deus. O trigo que dá aquela bisnaguinha gostosa. O trigo dá tanta coisa. O trigo sacia a fome. Né? Você tem trigo? Você é trigo ou joio? Então a gente tem que estar igreja todo o tempo, né? A sua lamparina tá cheia ou tá vazia? Tem que estar todo o tempo, né? Então, porque vai chegar o dia e a hora que o Filho do Homem vai vir, né? Se ele vir e levar a sua igreja, a gente sabe no dia do arrebatamento, mas o arrebatamento também acontece todos os segundos, toda hora, é muito sério, igreja, sabe? Porque não sei como é que a gente tem que estar buscando mais, né? Porque a gente tem que estar preparado. É uma preparação, né? Eu vou ler aqui um pouquinho Mateus 24, no 36, só para você ter uma ideia aqui do que Deus está falando. Quando o dia e a hora, diz assim, o dia e a hora são desconhecidos, né? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem o anjo dos céus, nem o filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor. Mas entenda isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato? Sensato a quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontra fazendo assim quando voltar, garantindo-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá no dia em que ele não o espera e numa hora em que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, aonde haverá choro e ranger de dente. Olha, igreja, essa parte aqui eu vou frisar para vocês, 24 e 28, mas 27. Ai, desculpa, igreja. 24, 47. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comecem a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O
Senhor daquele céu virá no dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Olha que coisa séria, igreja. Muito sério isso, né? Ele deixa bem claro, assim, não tem nem assim como eu vou dizer, que questionar, né? Que é dessa maneira, você tá atento, né? A palavra é atenção. Porque os sinais tá aí, igreja. Ah, mas já tá mais de 2.000 anos, tá. Oxi. E é mais de 2.000 anos que tem gente morrendo toda hora. Oxi. E aí, você tem que saber como é que tá a sua vida com Deus. Você é daquele que maltrata, que persegue, que calunia, que bate, que judia do teu próximo? Se você for esse, prepara. Porque o Senhor Deus, Jesus já deixou aqui, do 51. Ele o punirá severamente. Ele dará o lugar com os hipócritas, aonde ele haverá choro e ranger de dentes. Quantas pessoas hipócritas dentro da igreja no dia de hoje? No nosso meio, né? Sabe, igreja, é muita hipocrisia, é muita... Nossa, gente, eu falo, meu Deus do céu, como tem gente hipócrita, né? Quanto joio e trigo, quanto, né, sem azeite na igreja. Quando a gente tem azeite, a gente tem amor, né? A gente trata. O bom samaritano, ele tinha azeite. A gente cuida, né? Tem que ter cuidado, né? Zelar pelo próximo. Mas, igreja, a gente está num tempo onde muitas pessoas maltratam, matam, esmagam. Não tem respeito pelo próximo, né? Quantas almas saíram da igreja porque não aguentaram? A perseguição dentro da igreja, né? De pessoas que se diz crente, mas que estão lá massacrando, fazendo bolinho, fofoca, humilhando. Quantas igrejas? Milhares. Nossa, milhares, né? Mas eu creio que cada um que fez isso vai dar conta, se não se arrepender de verdade, sabe? Vai dar conta das almas que estão na rua. Quantas pessoas voltaram pra droga, pra prostituição? Quantas pessoas falam, ai, melhor ser crente igual fulano, tá na igreja, não sei o que, não sei o que. Sabe, igreja, a gente tem que ter certeza da nossa salvação. É muito sério, né? Às vezes as pessoas não gostam de você quando você se posiciona, né? O cristão, ele tem que ter posicionamento, né? Eu sempre falo, o posicionamento é fundamental, porque você tem que ter certeza. Você serve a Deus? Então não entra no meio de fofoca, não faz contenda, não persegue, não calunia. Busca a Deus, seja diferente, seja luz, no meio de um povo que tá difícil, igreja. Tá difícil. Tem gente que não quer saber de igreja. Ai, eu não quero congregar mais, porque na igreja é isso e aquilo. Um dia eu tava orando, e você falava comigo assim, ô Sérgio, olha, pensa que o mundo inteiro, igreja, vamos se resumir a 10.000 pessoas, né? Desses 10.000, 50 é o mundo, 5.000 é o mundo e 5.000 é a igreja. Aqueles 5.000 do mundo já ouviram falar do Senhor, mas não estão nem aí para Deus, né? Estão nem aí. Eles não querem saber de Deus. E aí, deixa eles, querem curtir a vida deles, né? Então eles querem viver o momento, eles querem ser felizes. E se eles entendem que ser feliz é isso, vamos pregar a palavra, mas cada um tem as suas escolhas. E dentro da igreja, tem aquele grupo de mais 5.000. 5.000 que busca, que ora, que serve a Deus, que não faz contenda, que não tá no bolinho, sabe? Que é aquele irmão, aquela irmã que busca estar ajudando. Você pode contar na oração, na intercessão de verdade. Tem ainda servos assim. Servo fiel. E aí, também tem aquele que tá na igreja, que tá fazendo bolinho, que tá puxando o saco do pastor, da esposa do pastor, e fazendo contenda. E eu sou líder disso, eu sou líder do grupo de jovens, líder das irmãs, líder... Só tá pensando aqui na terra. Só tá pensando em servir o homem, né? Enquanto tem aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que serve a Deus, que faz o melhor para Deus. Ora, jejua, intercede pela igreja, mas ninguém sabe. Mas o importante é que Deus sabe. Entendeu? E essa daí faz parte aqui dos 25% que vai com o noivo, ainda vai ficar 25%. Igreja, agora junta 50% do mundo, mas 25% da igreja.
Então, são 7.500 que não vai pra glória. Então, 2.500 vai. Então, a igreja, para entrar no céu, é difícil, é muita renúncia, né? Tem gente, não. Sabe, igreja, nesses 24 anos, vai fazer 24 anos de caminhada com o Senhor agora em julho. Julho não, junho. E eu fico olhando assim, eu vejo cada coisa, igreja, cada coisa. Tem hora que eu falo, meu Deus, obrigada, porque eu prezo pelo princípio, pelo caráter, né? Muita gente não vai gostar de você. Porque se você é aquela que não tá no meio do bolinho, que você entra e sai de cabeça erguida, não, você não vai agradar. Você não vai agradar os 7.500, mas você vai ser o 2.500 que agrada a Deus. E que ele vai falar assim, ei, vem, vem, Erandaçu de Comanai. E saindo elas para comprar o óleo, os noivos, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Vem, vem que eu vou fechar a porta. Os 2.500 vai entrar. Portanto, mas eles responderam a verdade. Aí mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não os conheço, portanto vigie, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E aquelas 2.500 que eu contei agora, vai ficar lá, no mundo, né? Aí vai juntar 7.500. Então, igreja, é muito sério. Então, servir a Deus requer muito caráter, princípio e renúncia, né? Porque Deus é Deus de princípio. A palavra de Deus foi a terra e tudo que nela foi feito no princípio, né? Eu gosto muito, no princípio. Deus estava lá. Então a gente tem que ter muita força de vontade, sabe? Para servir a Deus. E ter certeza que Deus te escolheu uma grande obra. E a grande obra começa de dentro para fora. A renúncia e fazendo a diferença. Que Deus abençoe vocês grandemente. Porque para aqueles que não renunciaram, o Senhor, no 24, verso 50, diz assim: o Senhor daquele servo virá no dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente, lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentro. E quantos hipócritas há no dia de hoje, igreja? Meu Deus. Se você está sendo hipócrita, por favor, reveja os seus conceitos para com Deus. Porque Deus não aceita a hipocrisia. E é muito sério, né? É muito sério. É muito sério, porque quando a porta fechar, quando a arca fechar, você vê que ali na família de Noé, meu Deus do céu, só foram Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Então foram poucas almas, foram 8 almas, né? E toda uma geração se perdeu, toda uma geração. Foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Somente que entraram na arca. Igreja de toda aquela geração morreu com o dilúvio, morreu afogado. Então, igreja, se na época de Noé foram só 8, na nossa, então, filha, é só 25%, viu? A Bíblia tá falando claramente. Então, não adianta, viu? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor com você nesse dia, tá bom? Um bom dia, que Deus abençoe lá. Já são 7h03. Deus abençoe, um bom dia, fica na paz do Senhor.